E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. No livro Elephants on Acid and Other Bizarre Experiments, Caramba, elefantes drogados. Aí sim, hein? E outros experimentos bizarros. Ah, quer dizer que já foi experimentado isso aí? Caramba, o pessoal faz uns experimentos bizarros, viu? o autor Alex Bowes trata de alguns casos verídicos bem curiosos que desafiaram os limites da ética e do bom senso. Um dos capítulos tem uma história que começa assim. São 10 para meia-noite. 14 pessoas estão sentadas em uma sala, olhando apreensivas o relógio, enquanto os segundos avançam lentamente. Eles se seguram nas suas cadeiras. Apreensivos, todos agarram seus casacos, preparados para sair a qualquer momento. Eles esperando da meia-noite, é? Me lembra Persona 3. Eis que alguém fala: Charles, você se lembra da senha? Quem diz isso foi uma mulher de meia idade chamada Dorothy. Charles responde: é claro que sim, nós praticamos muitas vezes. Ela diz: vamos praticar mais uma. Charles levanta e fala: ok, à meia-noite, alguém do espaço vai bater na porta e eu vou dizer: qual é a sua pergunta? Ele Alguém do espaço? Alguém do espaço? Um alienígena? Ok. vai responder: eu sou o carregador. E então eu vou dizer: eu sou o meu próprio carregador. Dorothy confirma com satisfação. Todos ficam em silêncio, aguardando em vigília, enquanto o relógio se aproxima da meia-noite. A tensão na sala é muito grande, quase como uma presença física capaz de ser sentida, até que a meia-noite chega. As badaladas do relógio ecoam na sala. Todos estão segurando o fôlego, atentos para ouvir o barulho na porta, mas nada acontece. O grupo começa a olhar para Dorothy, se questionando. Ela está olhando para baixo, pensando consigo mesma. Até que então ela respira e fala: houve um pequeno atraso. Esta é a introdução da história contada no capítulo do livro que se chama O Dia que o Mundo Não Acabou. O dia que o mundo não acabou. Ah, moleque. Se tem uma coisa que eu vejo com frequência é o mundo acabando. Todo ano o pessoal coloca umas 3 ou 4 datas para o mundo acabar. Todo ano, todo ano, todo ano. Isso desde sempre, eu acho. Fala de um grupo de pessoas que aguardava o fim do mundo. Conta que no ano de 1954, jornais americanos publicaram que dentro de 3 meses, mais precisamente no início do dia 25 de dezembro daquele ano, ocorreria um enorme cataclisma que iria do Círculo Ártico ao Golfo do México. Chicago, Detroit e várias outras cidades seriam destruídas, assim como parte do continente americano, desde Washington até o Chile. Outras partes do mundo também seriam fortemente afetadas, com a morte de milhares de pessoas. Esta previsão não foi feita pela NASA, nem tampouco por algum grupo de cientistas. Foi feita por uma senhora de 53 anos que morava em Chicago, chamada Dorothy Martin. Peraí, a doida disse que o mundo ia acabar numa data específica. Aposto que quando a data chegou, aposto, certeza. O mundo não acabou porque graças às nossas rezas aqui, a gente conseguiu juntar forças que fizeram com que o mundo não acabasse. O mundo não acabou graças a nós que ficamos rezando tanto para ele não acabar. Aí deu certo. Aposto. Diz que recebeu uma mensagem dos Guardiões, alienígenas do planeta Clarion. A mídia não levou a sério, mas em tom de piada publicou a mensagem dela. Entretanto, Dorothy e seus seguidores levavam muito a sério a previsão. A notícia do jornal chegou ao conhecimento de um psicólogo chamado Leon Fetzger, que enxergou ali uma oportunidade para estudar o que ele chamava de desconfirmação de crença. Querendo ver a reação daquelas pessoas quando descobrissem que o mundo não iria acabar, o psicólogo Aposto que quando essas pessoas aí, quando perceberam que o mundo não acabou, elas dobraram a aposta. Não acabou graças à nossa crença. Se não fosse nós ter se juntado aqui, ó, o mundo teria acabado. Foi nós. Aí continua pensando que o mundo ia acabar em outra data ou algum absurdo desse. Porque, tipo, é muito mais fácil você enganar uma pessoa do que você convencer ela de que ela foi enganada. Muito mais fácil. se infiltrou no grupo. Sua intuição lhe dizia que quando a crença deles não se confirmasse, ela não iria enfraquecer. Pelo contrário, de alguma forma, ela iria se intensificar. É isso aí. Esse psicólogo é bom. Esse cara é bom. Ele já sabia. Para se infiltrar no grupo, Leon e outros estudiosos acabaram inventando histórias. Um falou ter sonhado com uma inundação, outro disse ter visto um alienígena enquanto andava pelo deserto.
Sabiam que não era o ideal. Ao abrir mão da sua postura de meros observadores, de alguma forma estavam interferindo no grupo e possivelmente reforçando a crença. Mas foi a forma que encontraram para se aproximar e entrar no grupo, para poderem estar presentes no exato momento em que eles perceberiam que o mundo não iria acabar. Naquele grupo, cada um se comprometeu a seu modo, com a crença. Alguns largaram o trabalho, outros venderam a casa e se desfizeram de suas coisas. O psicólogo chegou a falar que a fé deles era tamanha que chegaram a acreditar em histórias que outros inventavam por brincadeiras, inclusive trotes passados por crianças. Naquela noite estavam todos apreensivos. O mundo estava na iminência de acabar e eles precisavam estar ali, unidos, para receber a mensagem do alienígena de Clarion. À meia-noite, nada aconteceu. Ninguém bateu na porta. Dorothy disse que houve um atraso. 2:30 da manhã, Dorothy fala que recebeu uma mensagem. Eles pediram para que a gente faça um coffee break, disse ela. Novamente, às 4:45 da manhã, Dorothy reúne o grupo, dizendo ter recebido uma grande mensagem, vinda diretamente do planeta Clarion. Finalmente disse: o mundo não acabou porque nossa união emanou uma energia tão forte que irradiou e protegeu todo o planeta Terra. Exatamente o que eu previ! Aê! Aê, moleque! Aê, exatamente o que eu previ, cara! Exatamente o que eu previ, cara. Não tem condição de um negócio desse. Foi a gente rezou tanto, com tanta força, que o mundo não acabou, graças a nós. É isso aí mesmo. Ah, como é fácil enganar os otários. Haviam salvo o planeta Terra. A partir daquele momento, passaram a tentar trazer mais pessoas para o grupo e acabaram conseguindo vários novos adeptos. Após algum tempo, Dorothy foi morar na América do Sul. Fundou uma seita chamada Abbey of the Seven Rays, Abadia dos Sete Raios, onde continuou pregando o fim do mundo, embora nunca mais tenha determinado uma data exata. Com esse experimento, o psicólogo Agora ela aprendeu a lição, né? Não, nunca mais vou dar a data exata, que é pra esses otários continuar acreditando pra sempre. Seus otários, foram tudo enganados. Leon Festinger mostrou que quando alguém está profundamente comprometido com uma crença, não vai abrir mão dela, por mais que lhe sejam apresentados elementos objetivos que a refutem. Não importa o argumento, apresentar algo que contradiga a crença não a enfraquecerá, pelo contrário, a tornará mais forte. O nome disso é dissonância cognitiva. Por que esse fenômeno acontece? Bem, as pessoas... Esse fenômeno aí é foda, porque tem muita gente que tem essa dissonância aí na política, sabe? O pessoal vê o político de estimação dele roubando. Não, mas ele rouba, mas faz. É dissonância demais, você tá louco. Pessoas precisam que suas crenças sejam compatíveis, consistentes. Quando elas são incompatíveis, gera um conflito que precisa ser resolvido. No caso retratado, a crença do grupo dizia que o mundo deveria acabar naquele dia, mas ele não acabou. Foi gerada uma incompatibilidade entre a crença e os fatos. Para uma pessoa profundamente comprometida com sua crença, há naturalmente uma dificuldade de aceitar que está errada. É mais provável que ela negue os fatos do que assuma o equívoco de suas convicções, principalmente se houver o respaldo de um grupo. Com a crença reforçada, o indivíduo tenta converter outras pessoas, tenta trazer mais adeptos e sempre que consegue, ganha mais confiança e reafirma sua convicção. Há inclusive estudos que mostram que as crenças políticas, em certo nível, se assemelham às crenças religiosas, por envolverem uma alta carga emocional. Há o impulso de defender o que se acredita a qualquer custo. É uma espécie de cegueira. Em maior ou menor grau, é uma tendência comum a todo ser humano. Por exemplo, uma pessoa que fuma sabe que fumar pode causar câncer no pulmão, mas ela gosta de fumar. São pensamentos em certo grau incompatíveis. Então ela resolve esse conflito com a construção de um pensamento do tipo: mas eu nem fumo tanto assim. A quantidade que eu fumo não vai me causar câncer. E Mamãe acreditava nisso do passado. Isso aí, eu nem fumo tanto assim, eu só fumo 2 carteiras de cigarro inteira por dia, só 40 unidades. Isso aí não vai me causar câncer, não. Nem nada. Felizmente, ela também conseguiu parar de fumar de um jeito que eu nunca vi uma pessoa viciada parar. Ela simplesmente decidiu: vou parar de fumar. E pronto, nunca mais fumou. Nunca vi isso acontecer antes, cara. Ela conseguiu um feito. Continua fumando. Todavia, fatos não deixam de existir por serem ignorados. Com esse artifício mental é possível justificar qualquer coisa. Políticos de estimação, propaganda estatal, guerras ideológicas, teoria da conspiração. É uma espécie de auto-engano, que nem sempre é percebido. Para conseguir fugir dessa armadilha mental, o ponto de partida é ter a consciência dessa tendência comportamental inerente a todo ser humano. Quando ainda somos crianças, uma palavra é introduzida no nosso vocabulário. Ela nos é apresentada ainda na escola, como a fonte dos problemas sociais que enfrentamos. A palavra é desigualdade. Eu lembro dessa merda aí. Desigualdade. Desde que a gente é criança, o pessoal ensina que a desigualdade é o problema que assola o mundo. Assola o Brasil, assola os outros países. Então a gente tem que acabar com a desigualdade. Não, não é.
A gente tem que acabar com a pobreza. Pobreza. Apenas a pobreza tem que ser lidada. Só ela tem que ser combatida. A desigualdade pode deixar aí. A porra da economia não é soma zero. Não é soma zero. Os somazeristas aí são todos imbecil. Como ainda não temos maturidade e um senso crítico apurado, tendemos a aceitar essa premissa sem maiores questionamentos. E ao longo de nossa vida, ela é repetida tantas vezes que questioná-la em algum momento pode passar a ser algo impensável. Após décadas de intenso reforço, esse pensamento acabou se tornando verdadeira crença entranhada no inconsciente coletivo. Mas será que a desigualdade é realmente um problema? Com base em uma ferramenta chamada coeficiente de Gini, utilizada para medir a desigualdade de distribuição de renda no mundo, é possível constatar que, do ponto de vista socioeconômico, existem países como Singapura, Japão, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Espanha e Canadá, que são muito desiguais. Além de haver uma grande quantidade de pessoas muito ricas, também se verifica uma grande distância entre as classes superiores e as classes inferiores. Apesar disso, de uma forma geral, são países muito ricos, com um elevado índice de desenvolvimento humano, e as classes mais baixas têm uma boa qualidade de vida, além de... Exatamente. Exatamente. São muito desiguais, mas a riqueza, mesmo para os mais pobres, é muito maior do que nos países com igualdade, né? Vide Venezuela, que, se não me engano, foi considerado o mais igual do mundo, é o que tem menos desigualdade, mas, em compensação, é todo mundo igual na pobreza. chances reais de ascender socialmente. Por outro lado, há países como Sudão do Sul, Kosovo, Níger, Bangladesh, Venezuela, Cuba, Etiópia, Nepal e Timor-Leste, que são muito mais igualitários. As poucas pessoas que conseguem ficar muito ricas o fazem por meio de algum tipo de relação com o Estado. Já o resto da população... Ou sendo o próprio Estado, né? Ou sendo o próprio Estado. Lá na Venezuela, você pode ter certeza que o ditador Maduro lá tá ricaço. Dia desse ele tava até comendo bife banhado a ouro. Uma imensa quantidade de miseráveis praticamente não tem qualquer expectativa de ascensão social. Enquanto os países mais desiguais costumam ser o destino dos sonhos dos imigrantes, os países com mais igualdade mal recebem turistas. Sem muito esforço, é possível constatar que desigualdade é, na verdade, um falso problema. É para fugir da pobreza e não da desigualdade que as pessoas mudam de país. Exatamente. A pobreza é o problema. Somente a pobreza é o problema. Esse negócio de ficar combatendo desigualdade é coisa de imbecil. É coisa de somazerista tolo. A pobreza, sim, é um problema real. Mas se a desigualdade não é de fato um problema, por que se insiste tanto nisso? É preciso compreender que a solução para a pobreza passa necessariamente pela criação de riqueza, coisa que o Estado não faz. Ah, tá aí. O problema é isso aí. É por isso que o Estado fica dizendo que o problema é a desigualdade. É por isso daí. Porque o Estado, ele só serve para destruir riqueza. Ele destrói riqueza. Ele pega a riqueza de todo mundo, principalmente dos mais pobres, concentra a renda nele e dá umas merrequinhas aqui, outras ali, mas a maior parte fica com eles mesmo. A maior parte fica com eles mesmo. Então, tipo, se ele disser que o problema é a desigualdade, aí ele pode jogar a culpa em outro. Ele pode jogar a culpa em... Então, ele sempre vai dizer que o problema é a desigualdade. Ele não vai dizer que o problema é a pobreza. Não vai dizer. Eles não vão admitir que o problema são eles que criam. Porque são eles que criam. Sabe? É eles que criam. Eles não vão admitir. Eles vão dizer, não, o problema é a desigualdade. Se não fosse o rico ali tirando o seu dinheiro, aí o negócio estava resolvido. O governo também é somazerista, né? Nesse caso. Ele diz que é o rico que causa o problema. Pelo contrário, o Estado é o maior consumidor de riqueza que existe. Mas se for internalizado na sociedade a ideia de que a solução para os problemas sociais é a criação de riqueza, corre o risco de ficar bastante claro para todos que o Estado é incapaz de solucionar o que se propõe. É por este motivo que desviar o foco e internalizar a crença da desigualdade como o principal problema a ser combatido é um dos pontos centrais da doutrinação levada a cabo nas escolas e nas universidades. Mas o Estado pode reduzir a desigualdade pela redistribuição de renda, correto? Mas nem fudendo. Mas nem fudendo. Como é que pode, cara? O Estado engana mesmo as pessoas, cara, pra elas acreditarem nessa merda aí. Ó. Quer ver? Ele vai confirmar. Ele vai confirmar. Não, na verdade, mais de 80% do que o Estado extrai do povo é direcionado meramente para garantir o seu próprio funcionamento. Tá vendo? Ele vai lá, tira uma determinada quantidade, fica com 80% e com os 20% restantes. Pega aqui essa merrequinha aqui, ó. É pra vocês aí, ó. Tá vendo? Distribuímos a renda.
Distribuímos a renda igualmente para ficar mais justo. Olha aí, acabamos com a desigualdade. Somos fodas. Se não fosse o Estado, quem acabaria com a desigualdade social? O Estado nada mais é do que um grande concentrador de renda. É preciso perceber também que a solução do Estado é meio esquizofrênica. Veja, qual a proposta para resolver as desigualdades? Garantir a igualdade de tratamentos pela lei? Não, pelo contrário. A lei é justamente o instrumento utilizado para promover tratamentos desiguais. Ele faz isso porque as chamadas minorias precisam ser protegidas? Não, essa é apenas a retórica. Ao promover tratamentos desiguais, a todo instante elegendo vilões e vítimas, o Estado torna a sociedade cada vez mais segregada. Dividir para conquistar, né? Eles ficam dizendo, não, as pessoas negras são desiguais, então a gente vai dar vantagem para ele. Não, as mulheres são desiguais, vamos dar vantagem para ela. Vamos criar o crime agora de feminicídio. Aqueles trans ali são desiguais, vamos dar vantagem para eles. Aí fica só criando desigualdade. Tá vendo? É uns filhos da puta, cara. Deixando cada vez mais o negócio desigual. E tratando de fazer injustiças. Rapaz, o Estado é esquizofrênico mesmo, viu? E tem gente que acredita. Tem gente que acredita que com injustiça você vai deixar o negócio justo. Conflituosa e vulnerável. E esta é exatamente a forma que o Estado encontrou para aumentar cada vez mais sua relevância e, consequentemente, seu poder. Em nome de uma igualdade inalcançável, o universo de atuação do Estado pode ser ampliado infinitamente. Pode ser ampliado infinitamente. Eles ficam fazendo essas merda aí, o pessoal acredita, aí eles continuam crescendo o Estado. É o golpe perfeito, cara. É o golpe perfeito. Nunca foi de interesse de ideólogos socialistas a propagação de conceitos precisos, ideias claras, livres de ambiguidades. A ideologia sempre apostou na conversão de novos adeptos mais pela emoção do que pela razão, ou pela lógica. São atraídos por termos como combate às desigualdades, preocupação social, redistribuição de renda, que embora sejam absolutamente vagos e por vezes até falaciosos, geralmente são assimilados com o auxílio de recursos que despertam uma elevada carga emocional. Por outro lado, existem aqueles que não ficam na superficialidade dos termos, que percebem a manipulação promovida pela propaganda socialista e buscam na razão e na diversidade de fontes, informações que possibilitem a correta percepção dos fatos. Essas pessoas, que conseguem pensar por conta própria e propagam ideias diversas e até contrárias à ideologia, são uma ameaça para os socialistas e precisam ser combatidas. Os socialistas vê assim, aí pensa, não, eles são uma ameaça para nós. Se a gente seguir as ideias deles, o nosso socialismo aqui acaba. Não pode. Para esse propósito, algumas técnicas de manipulação de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Partido Nazista, são amplamente utilizadas até hoje. O pessoal fica com esse nazismo até hoje. Quando não é nazismo, eles ficam com fascismo, mas nazista e fascista é os outros. São exemplos do princípio do inimigo único e o princípio da transposição. Conjugados consistem em atribuir a um único inimigo a responsabilidade por todos os males. Concentra-se todo o mal em um único inimigo que pode ser representado por uma classe ou um grupo qualquer. Vamos culpar os capitalistas. É o pessoal capitalista, os empreendedores que são os malvadão. É eles mesmo. Com o intuito de desumanizá-lo, para fomentar ódio e justificar qualquer atrocidade praticada contra ele. É por isso que toda ideia contrária ou incompatível com a ideologia acaba sendo reunida no mesmo bloco. Todos que não acreditam nas teses da esquerda são imediatamente embalados em rótulos como fascista, negacionista, extrema-direita, assim como já era feito na União Soviética. Mano, esse negócio de extrema-direita, já levaram tanto ao absurdo essa porra aí, que agora inventaram o extremo centro, cara. O extremo centro. Como o centro pode ser extremo, cara? É porque é mais no meio que os outros? Tá que pariu, viu, bicho? Chega a ser... É tão idiota que nem cômico consegue ser mais, de tão idiota. Mas será que o rótulo de fascista faz algum sentido? Após ter sido um socialista revolucionário por praticamente toda a sua vida, filiado ao Partido Socialista Italiano, Benito Mussolini, em 1914, rompeu com o marxismo ortodoxo. Assim como ele, os ideólogos do fascismo italiano eram dissidentes do movimento socialista revolucionário, oriundos da esquerda sindicalista, essencialmente contrários ao livre mercado e ao individualismo. Influenciados pela filosofia idealista hegeliana, promoveram a implantação de um governo totalitário, com domínio estatal absoluto e centralizado, baseado na primazia da política sobre a economia. Por ocasião da Primeira Grande Guerra, a identidade nacional passou a ser considerada mais importante do que a distinção de classe. Mas do ponto de vista prático, não foi tão grande o distanciamento com o marxismo.
Em tese, o socialismo comunista se caracteriza por ser uma ideologia internacionalista, sem vínculo com os valores ou com a cultura de um determinado povo, ao passo que o socialismo fascista tinha como estratégia de propagação a exaltação da identidade nacional, na qual se incluíam os valores e a cultura. Mas na prática, o socialismo de Stalin foi tão nacionalista quanto o socialismo fascista de Mussolini. E o pessoal agora, eles ficaram tão fascista, que basicamente eles incluíram tudo no fascismo. Já chegou ao ponto de que a única maneira hoje de você não ser fascista é você não dar o cu. Pronto. Se você não dá o cu, é fascista. Na verdade, até hoje só existiram regimes socialistas de caráter nacional. Do ponto de vista econômico, enquanto o socialismo comunista tem por objetivo a completa apropriação estatal dos meios de produção, o socialismo fascista não tem a apropriação estatal como principal objetivo, mas o controle da economia por outros meios: regulamentações, altos impostos, intrincadas leis trabalhistas, pesada burocracia e associação do governo com algumas empresas, de forma a estabelecer monopólios em determinados setores. A esquerda é isso daí. A esquerda é isso daí. De forma resumida, ambos têm como características fundamentais a economia planificada e centralizada, e o controle absoluto do Estado sobre a sociedade. Não há absolutamente nenhuma lógica em associar o fascismo ao capitalismo, à burguesia, à propriedade privada, ao liberalismo, ao conservadorismo ou à própria liberdade. Exatamente. Mas eles sempre vão dizer, você é capitalista? É fascista. Todo mundo que eu não gosto é fascista. Mas é justamente isso que fazem os ideólogos socialistas, com o claro propósito de atrelar a imagem e o sentimento de algo nefasto e autoritário a opositores políticos. O termo, completamente esvaziado de suas reais características, acabou se tornando nada mais do que mero jargão esquerdista. Sem perceberem que estão servindo de massa de manobra, esquerdistas idiotizados pela ideologia continuam a utilizar palavras sem sentido ou fora de contexto e termos vagos que os impedem de ter a correta percepção dos fatos e só servem aos propósitos estatais. Mas se ainda assim você acha que vai conseguir convencer aquele seu amigo ou parente que já está completamente comprometido com a ideologia... Não tem como não. Eles já estão tão bitolados lá que não tem mais jeito não. Desista. É impossível mudar uma opinião usando a lógica se a lógica não foi usada para formar essa opinião. Convencer alguém com fatos e argumentos lógicos é uma tarefa, em alguns casos, impossível. Somente cada pessoa pode resolver sua dissonância. A pessoa que percebe as contradições e se abre para entender, toma por conta própria a iniciativa de conhecer. E a informação, hoje em dia, é abundante. Insistir em uma pessoa comprometida com a ideologia só vai gerar desgaste e frustração. E tudo que você irá conseguir é reforçar a ideologia na cabeça dela. O negócio é se focar nos isentão, então. O negócio é se focar nos isentão. O pessoal que ainda tem alguma chance de passar pro lado da verdade e tal. Porque esse pessoal que já se bitolou todo, não tem condição mais não. É só perda de tempo. Era perda de tempo e desperdício de energia, que poderia ser muito melhor empregada em qualquer outra atividade. Se chegou até aqui, deixe seu like. Considere se inscrever no canal se você acha nosso conteúdo importante. Te convido também a contribuir com nossos debates, deixando um comentário. O objetivo de instalar no Brasil um regime totalitário nos moldes do século XX terá muito mais obstáculos do que seus idealizadores acreditavam. É sobre isso que eu falo neste vídeo que está na tela. Clica nele que a gente se vê lá. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!